Seja muito bem-vindo, você que está conosco aqui, que é Coração Laranja, porque adquire sempre os seus veículos na Luiz Intermediações. Mais uma vez, é um prazer te servir com muita alegria aqui, e o que eu quero te convidar para fazer é a seguinte pergunta que eu irei responder aqui agora. Fala para mim, sinceramente, agora é o momento propício para se trocar de carro? E aí, incentivo do governo, o que está acontecendo com esse Brasilzão nosso? Será que o momento é agora? Será que não? Olha o Henrique Farina aí, bom dia Farina, boa tarde, tudo bem? Fala pra mim, será que é o momento? Será que não é o momento? O que eu faço agora, Luiz? Eu não sou revendedor de carro, eu vou perder dinheiro, me explica. E eu quero ouvir também a sua dúvida aí, ó. Olha o Pedro Machado aí com a gente, Farina Henrique, tá chegando também o Vero, tem mais outras duas, Jean, Anísio, Lúcia, tudo bem? E eu tô aqui, óbvio, né? Já que a gente vai falar sobre um assunto tão polêmico assim, o que eu te convido é muito simples. Vem comigo, escreve aqui no canto inferior direito aí da sua tela, tem um balãozinho para você colocar as suas perguntas, as suas dúvidas. Fala esse J. Neves, boa tarde. E também no canto inferior direito, o que você vai fazer? Disparar um aviãozinho para chamar o máximo de pessoas para essa live, que eu vou tirar a pulga que está atrás da tua orelha. Eu que tenho aí 18 anos de mercado, passei por pandemia, como é que é o nome daquele negócio lá que teve lá atrás? Aquela bolha imobiliária, né? E sem falar também em 2013, eu lembro muito bem quando a Dilma chegou, lógico, não é a Dilma em si, né? Mas foi no governo dela, onde simplesmente parou essa história de vender carros sem ser 100%. E quando aconteceu aquilo, o mercado de automóveis estava pautado na liberação de crédito. E aí simplesmente chegou o governo e falou: não pode mais vender carro sem ter no mínimo 30% de entrada. E aí o que aconteceu? Por mais que você fizesse uma jogada de número, você ficava sem tudo. Então, eu quero ouvir de você, é isso mesmo, eu quero ouvir de você. É o melhor momento e o momento é propício para você trocar de carro? Sim ou não? Escreve aqui para mim. E se você está pensando em adquirir o seu carro agora, aí ó, tô colocando na tela para você, ó. Digite carro, para que você seja atendido neste momento, tá? E você pode ficar comigo aqui até o final, que o objetivo é exatamente responder essa pergunta. E assim, né, às vezes a gente pensa da seguinte maneira: cara, se houve um incentivo para baixar o preço dos veículos populares, vai ficar muito pior fazer negócio agora. Primeira coisa que eu quero trazer clareza para todo mundo aqui, tá? Eu não sei se vocês leram, e se vocês quiserem eu mando para vocês a emenda do governo exatamente falando sobre esse pacote de recurso, onde até mesmo o Lula, ele está entrando agora e está falando que esse recurso só vai durar, no máximo, até um mês. E por que isso? Porque quando você lê a emenda constitucional que foi feita, você vai observar que de 1,5 bilhão, simplesmente 700 milhões foram para carros populares, os carros de entrada que vão servir para exatamente essa emenda. Então, o que está acontecendo? O volume de pedidos e a movimentação que está acontecendo no mercado deve liquidar esse valor de crédito, de desconto do governo, muito rápido. Então tem gente que está achando que esse 1,5 bilhão é para todo mundo. Não é. Esse 1,5 bilhão é o limite e não é só para carro. Ele é para carro, para moto e para caminhão. Então foi disponibilizado esse valor. E aí o que acontece? Quando você tem algum tipo de ação externa, abaixa o valor? Abaixa. Só que qual que é o detalhe que acontece? Da mesma forma que você vai ter uma redução, o carro que você vai adquirir também terá uma redução. Ou seja, vão sair elas por elas. Eles fazem isso exatamente para que ocorra um movimento no mercado. Por quê? Devido à insegurança política, teve uma situação onde várias pessoas têm esperado para entender as ações do governo. Só que o que a gente já está ouvindo agora? Queda de juros, incentivo do governo para liberação de crédito, então o tiro meio que saiu pela culatra, né? Eles falaram e seguraram tanto o mercado, deixando todo mundo inseguro e fazendo essas movimentações aí, que agora esqueceram o comércio. Estavam focados em como será o formato de administração. Quando eles esqueceram tudo isso, o dinheiro simplesmente parou de girar, de rodar. Então um não contrata do outro, simplesmente tudo vai parar e reduzir. E aí o que vai acontecer a partir de agora é muito simples. O mercado irá voltar e muito quente e com uma onda muito grande. Então pode ser exatamente uma oportunidade de valorização. Sabe por quê? O que aconteceu na pandemia?
houve escassez de produto. E por que houve escassez de produto? Porque a taxa de juros baixou, grava isso aqui, a taxa de juros baixou e na hora que ela desceu, o que acontece com as pessoas quando percebem isso? Elas querem adquirir um produto. Quem tiver o produto, o carro, vai conseguir receber uma valorização. Então, no meio da pandemia, foi igual a Bolsa de Valores, né? Quem tivesse pegado o estoque, tivesse garantido e segurado, às vezes teria tido uma valorização maior do que se tivesse comprado e vendido o carro. Olha que interessante aqui, ó. Olha o Farina aí. Quem vai comprar um carro acima de 150 mil e dar de entrada um abaixo de 100 mil, ficou um péssimo negócio. Tô certo? Então, Farina, isso é muito relativo, porque o que acontece? O que o revendedor quer é um carro da troca. O objetivo dele maior é fazer uma boa compra. Então, se ele tem um carro de 150 mil que não está recebendo nenhum tipo de incentivo, muito provavelmente ele vai fazer uma flexibilização e um negócio mais interessante. Outra coisa que o Farina falou muito bem aqui, que eu achei bem legal, é o seguinte: se você for parar para analisar e pensar, quem tem carros acima de 100 mil, ele praticamente, 120, né? Acima de 120 mil, ele, entre aspas, está protegido. Porque o carro e o tipo de cliente dele também é diferente. Então o governo fez um incentivo com o objetivo de auxiliar o popular, mas quem está acima dessa faixa, vocês vão notar que vai estar numa outra situação completamente diferente. Mas Farina, é o que eu te passei. Como o volume de veículos mais altos vai ter um giro menor, porque isso tirou um pouco a atenção das pessoas, você pode fazer a negociação que o interesse do revendedor é sim fazer com que você flexibilize e reduza essa volta. Por isso que eu te falo que todo momento de instabilidade, ele na verdade é um potencializador. Então se você, no momento da crise, né, desses momentos assim, que fica todo mundo curioso para saber quais serão os próximos passos e o que vai acontecer, qual que é o grande lance? É você ter o produto. Momentos de escassez é o momento onde você adquire. Por quê? Vamos dizer, um pouquinho antes, né, quando você observa a escassez ali na frente. Porque quando acaba, simplesmente há necessidade maior de você ter o produto. Então quem tiver vai levar e vai ter uma valorização, tá? Principalmente por essa forma que o governo está fazendo. Olha a Jéssica aí, ó. Isso vai atrapalhar a venda dos seminovos? Jéssica, atrapalhou, mas foi essa mudança de governo de forma que pegou muita gente assim no contrapé e sem incentivo nenhum para o empresário, né? Com o objetivo aí, com receio até mesmo de ter essa busca por colocar imposto, inclusive nos dividendos. Para você ter ideia, nunca teve uma retirada tão alta de dinheiro da poupança quanto no mês passado. Então soltaram aí essas notícias que o governo poderia estar pegando dinheiro, todo mundo lembrou do Collor, né? Todo mundo limpou o banco. Então esse dinheiro, cada dia que passa pelo receio econômico, está fazendo com que as pessoas não ajam. Então o que eu quero trazer aqui, Jéssica, é que assim, o mercado ele simplesmente não tem como ter um decréscimo maior, tá? Ele reduziu muito e baixou muito. E aí você pensa assim, Luiz, mas o que originou esse incentivo do governo? Então vamos lá. Primeira coisa, todos somos vendedores, sim ou não? Quem está comigo aqui que acha que não é, pensa de novo aí sobre o que você vai fazer. Sabe por quê? Trazer dados para vocês, informações. Hoje a indústria brasileira, ela tem capacidade de produzir 2 milhões de carros. Isso aí não é informação minha, é informação que eu tenho juntamente com pessoas que trabalham no ramo, são próximas minhas, tá? E aí o que acontece? Fala, doutor Bastini, tudo na paz? Hoje você tá na minha agenda, hein, doutor? Vou te ligar aí. E aí o que acontece? Só pra gente entender. Tinham 2 milhões de carros sendo produzidos. As fábricas aguentam essa produção toda. O que aconteceu? A produção só foi reduzindo porque estava vendendo cada vez menos. E aí, chegou no mês de abril, eu acho, foi no mês de abril, foi o fim da picada. Porque foram produzidos, ao invés de 2 milhões, 160 mil carros. Olha isso. De 2 milhões de produção mensal, produziu 160 mil carros. Só que tem um detalhe. 3/4 desses 160 mil carros, ou seja, 120 mil carros, eles todos foram produzidos para locadoras. Olha isso. Para locadoras. E aí, os 40 mil carros que tiveram aí, foram carros para consumidor final. Então, a indústria enlouqueceu.
Então, se você está pensando assim, pô, Luiz, né, a Jéssica está falando com a gente aqui, será que isso vai atrapalhar o mercado de 0 km, né, de seminovo e tudo? Na verdade, o de 0 km nunca viveu um momento tão ruim. Tão ruim. E é por isso que as montadoras foram para cima do governo. Que eles falaram assim, cara, o troço tá esquisito, e vocês não vão fazer nada. Aí o governo, para gerar alguma forma, criou esse plano emergencial aí para dar uma mexida. Então, na verdade, o que vai acontecer é muito simples. Os carros que têm desconto, a partir do momento que eles estiverem faltando, vão ter ágio e vão ficar praticamente no mesmo valor. Só que a melhor coisa que tem para se fazer é aproveitar esse momento. Pegou a ideia? Porque esse momento é a hora onde alguém, assim como quem está aqui pode estar, de repente, desesperado desnecessariamente, e pode fazer um negócio que gere uma vantagem que não vai gerar em um momento de segurança e de confiança. Pegou, Jéssica? Ficou claro aí? Conseguiu entender? Então, onde eu quero chegar? Eu quero te levar a pensar da seguinte forma. Se o Luiz está me passando, que é igual uma bolsa de valores, e ele está me dizendo que daqui a pouco o momento vai melhorar, porque a taxa de juros vai cair, por que eu devo comprar agora? Porque você vai pegar antes da onda voltar. E quando a onda voltar, terá valorização. Ok? Então é assim que funciona. Você compra na baixa e vende na alta. Então é a mesma coisa que está acontecendo agora. Tem muita gente falando assim, a taxa de juros está alta nada. Só para você ter ideia de como que esse mercado mudou e virou bastante, da mesma forma que as fábricas foram para cima do governo, sabe o que os bancos fizeram? Olha isso que interessante. Eu nunca vi esse movimento na minha vida. Eu já trabalhei em banco que era o top do mercado na época que eu trabalhei. E eu nunca vi isso. Um banco, independente do governo, ele baixou a taxa de juros. Vou falar de novo. O banco, independente do governo, ele baixou a taxa de juros. Ou seja, você que está me ouvindo aqui agora, eu vou pedir para você que está em ponto de compra, que você entende que nesse momento você deve adquirir um carro em até no máximo 15 dias, você digita aqui a palavra carro. Sabe por quê? Eu tenho feito anúncio informado para as pessoas. Agora, refaça as suas simulações que você fez de 2, 3 meses para trás. Sabe por quê? Estamos com taxa de 1,28, que a gente não tinha isso há muito tempo, a taxa agora está nesse patamar. E por quê? Os bancos, eles decidiram, independente do governo, baixar a taxa de juros por si mesmos para fazer o movimento acontecer. Só qual que é o detalhe? Quando você não está conectado na Luiz Intermediações, você não fica sabendo disso. Quando você não manda essa live para mais pessoas, eles não conseguem entender isso. E o banco está abrindo essa situação porque o foco de qualquer empresa é vender. Não existe empresa que não tenha o objetivo de gerar valor para você e ter um retorno financeiro com isso. Ninguém almoça de graça. E aí os bancos viram o quê? Se eu for ficar esperando o governo, vai embolar a minha vida. Então hoje você pode procurar a Luiz Intermediações para adquirir o seu carro com taxas a partir de 1,28. E aí, devido ao momento, a flexibilização na negociação vai ser mais interessante, independente do valor do carro que você está adquirindo, igual o Farina falou muito bem aí. Deixa eu ver o que o Bachille comentou pra gente. Não tem essa taxa aqui na loja. Bachille, vou te mandar a mensagem aí daqui a pouco para poder te passar exatamente qual que é a condição, ok? Mas tem sim, bom, acredito que tenha, né? A gente conseguiu aqui, a gente vai poder te passar aí para deixar mais claro. Pegou? Então, Tuaine Moura, 99 GNC, Eliane, Leonardo, eu tô vindo aqui para dar o seguinte recado. Refaça a sua simulação, digite aqui agora, você que está em ponto de compra, digite aqui agora a palavra carro, que eu vou liberar 3 especialistas para te atender com qualidade, eficiência, o atendimento excelente que só a Luiz Intermediações tem para te entregar, tá? E lembrando, né, carros de qualidade, sempre entregamos e fazemos uma experiência incrível e única no Brasil. E se você que está me ouvindo aqui não é de Volta Redonda ou região, nós entregamos o carro para você e temos a logística pronta para fazer isso. Ok? Então, o que eu quero trazer aqui com clareza é esse convite para que você digite a palavra carro e você refaça as simulações que você já fez. Não deixe as mesmas, não fique acreditando que está do mesmo jeito. E sabe qual é o mais interessante? A taxa de juros que a gente tem hoje é a mesma desde agosto do ano passado. Ou seja, quando estava o Bolsonaro lá no poder e você estava comprando o seu carro normalmente e você do nada ficou inseguro, a taxa de juros é a mesma. Só que aí, né, devido à instabilidade política, o banco resolveu baixar a taxa ainda mais. Ou seja, se você não agir agora
E na hora que essa onda voltar do movimento, as taxas vão subir e você vai perder a oportunidade de comprar carros com preços mais interessantes, com flexibilização de negociação e com taxas a partir de 1,28. Então, conseguiram pegar aí? Entendeu? Olha o Pedrão aí, falou que depende muito do CPF, né? Sujeito à análise de crédito. Então, Pedro, na verdade é uma promoção mesmo que a gente conseguiu aqui na empresa, tá? Então, assim, é na Luiza Intermediações que você consegue isso, que é algo plenamente exclusivo, tá? Então, assim, você que é nosso coração laranja aqui, e você que ainda não é, eu não sei o que você está esperando para poder juntar essas 3 oportunidades. Que uma delas é o quê? Na hora que tiver a retomada do mercado da economia, que isso deve começar a acontecer a partir do 2º semestre desse ano, você vai poder decolar junto e com o produto certo. E claro, né? Você sabe que o volante laranja valoriza o seu carro demais, porque o nosso crime de qualidade aqui é elevadíssimo. Agora, como o Pedro falou muito bem, uma das coisas que importa para você conseguir a taxa de juros ou ter ela, né? Realmente é o CPF, tá, ô Pedro? Você falou certinho aí. Só que tem um detalhe. Além do seu CPF, você tem que sempre se preocupar onde você está comprando. De novo, além do seu CPF, existe a classificação e também vamos colocar assim, né? A classificação mesmo da loja. Existe um score para ela, a qual vai fazer com que você possa conseguir a menor taxa possível. Porque da mesma forma que o que determina o score de um cliente é a capacidade dele de pagamento, o que determina o score de uma empresa é exatamente a qualidade da carteira de clientes que manda para o banco. Então, na Luiza Intermediações, como somos especializados em 0 km, nós temos uma inadimplência muito baixa. E isso faz com que o banco tenha interesse em trabalhar conosco. Então, pegou? Conseguiu entender de verdade? Teve clareza de uma vez por todas que o momento é agora, que o momento que você deve agir é nesse minuto? Fala, Tido Love, meu parceiro. Boa tarde, Smashed, tudo bem? Então, assim, olha só que interessante. Olha o que o Helene está falando aí com a gente. Comprei 2 carros na Luiza Intermediações. E hoje de manhã, eu estava relembrando aqui, que alegria, né? A gente tem clientes que já compraram 17 vezes conosco. Você tem ideia que você comprar 17 vezes no lugar? Parece até que é teimosia, mas não é não. É a qualidade do nosso trabalho. Então, por isso que eu estou vindo aqui chamar a atenção da Flávia, por exemplo, que está aqui com a gente agora, que se não é coração laranja ainda, digite aqui a palavra carro. E você deve estar pensando assim, pô Luiz, mas então quais carros que você teria para eu aproveitar nessa situação? Então vamos lá. Civic LX 2021, tá? Automático, Ford KSE 1.5 manual 2018. Todos esses carros são novidades e acabaram de chegar no nosso estoque. Também tem Mercedes-Benz C180 2016, Corolla Altis híbrido 2020 1.8 automático, Fit EX 1.5 automático 2019, Kicks Exclusive Compact Tech 2022. Esse carro está com menos de 20 mil quilômetros rodados e é a top de linha exclusive. Ford KSE Plus 1.0 2019 e também Amarok cabine dupla Highline automático por diesel 2013. Então, é isso que eu quero que você entenda. Percebeu aqui? Tem nacional, tem sedã, tem hatch, tem importado, tudo num só lugar, onde você vai poder ir lá e se apaixonar. E claro, tem um atendimento exclusivo e a partir de agora, basta você digitar aqui a palavra carro. Somente a palavra carro, um especialista vai entrar em contato com você nesse minuto. Pegou, Thiago? Pegou, Átila? Entendeu, Rosana? Escreve aqui para mim a sua dúvida aqui, ó, no canto inferior direito, do lado de onde tem o aviãozinho, você vai colocar no balão, você vai escrever a sua pergunta e a sua dúvida que eu vou te responder agora. É só para a gente organizar aqui mesmo a nossa live para ninguém perder nenhuma das informações que você vai ter aqui conosco. Querem que eu repita os carros que acabaram de chegar, para todo mundo saber? E também quero trazer um grande anúncio aqui, né? Nós estamos aí de site novo, melhorando os filtros para que você consiga melhorar ainda mais a sua busca. Eu acredito que até hoje ou amanhã nós já estaremos rodando com o nosso site novo, mais uma atualização da Luiza Intermediações para você, ok? Estou sem perguntas, até aqui mesmo, e é isso. Te aguardo até daqui a pouco, lá na loja, esperando para fazer a sua entrega extraordinária que só a Luiza Intermediações tem. E lembrando, né? Luiza Intermediações, onde acontecem as nossas realizações. Valeu!